Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 5. Milagres não são prova do favor divino. Não buscar manifestações miraculosas. Não nutra ninguém a ideia de que providências especiais ou manifestações miraculosas devam ser a prova da genuinidade de sua obra ou das ideias que defende. Caso conservemos essas coisas diante do povo, produzirão efeito nocivo, uma emoção que não é saudável. A genuína operação do Espírito Santo em corações humanos é prometida para dar eficiência mediante a palavra. Cristo declarou ser a palavra espírito e vida, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Satanás operará de maneira sutilíssima para introduzir invenções humanas revestidas de roupagens angélicas. Mas a luz da palavra está a resplandecer por entre a escuridão moral, e a Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouros escondidos. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da palavra ou para tomar o lugar dela. Apegai-vos à palavra, recebei o enxerto da palavra, que torna os homens sábios para a salvação. Este é o sentido das palavras de Cristo quanto a comer sua carne e beber seu sangue. E ele diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." João capítulo 17, verso 3. Encontraremos falsas pretensões, erguer-se-ão falsos profetas, haverá falsos sonhos e visões falsas. Pregai, porém, a palavra, não vos desvieis da voz de Deus em sua palavra. Coisa alguma distraia a mente. Será representado e apresentado o admirável, o maravilhoso. Mediante enganos satânicos, maravilhosos milagres serão instantemente recomendadas as pretensões dos instrumentos humanos. Acautelai-vos de tudo isso. Cristo deu advertências de maneira que ninguém necessita aceitar a mentira pela verdade. O único veículo por que o Espírito opera é o da verdade. Nossa fé e esperança fundamenta-se não em sentimento, mas em Deus. Quando os operadores de milagres menosprezam a lei de Deus, precisamos não confiar nas pretensões dos homens. Eles podem, como Cristo descreve, professar que operam milagres, curando doentes. É isto maravilhoso, quando está por trás deles o grande enganador, o operador de milagres que até fogo fará descer do céu à vista dos homens. Nem podemos confiar em impressões. A voz ou o Espírito diz ao homem: "Não estás na obrigação de obedecer à lei de Deus, és santo e impecável", enquanto ele está pisando a lei divina, não é a voz de Jesus, pois ele declara: "Tenho guardado os mandamentos do meu Pai." João 15, verso 10. E João testifica: "Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade." 1 João capítulo 2, verso 4. Então, como podem essas manifestações de grande poder e essas maravilhosas impressões ser explicadas, a não ser na base de que são ocasionadas pela influência daquele espírito operador de milagres que saiu a enganar todo o mundo e os enlouquece com poderosos enganos para que acreditem uma mentira? Ele se agrada quando homens e mulheres pretendem possuir grande poder espiritual e, todavia, menosprezam a lei de Deus, porque por meio de sua desobediência eles desencaminham outros e ele os pode usar como instrumentos eficazes em sua obra. Ninguém necessita ser enganado. Cada um de nós será severamente tentado. Nossa fé será em extremo provada. Precisamos ter viva ligação com Deus. Importa sermos participantes da natureza divina. Então não seremos enganados pelos ardis do inimigo e escaparemos à corrupção que está no mundo mediante a concupiscência.
Necessitamos estar ancorados em Cristo, arraigados e fundados na fé. Satanás opera mediante agentes. Escolhe aqueles que não têm estado a beber das águas vivas, cuja alma está sedenta de novidades e coisas estranhas e que estão sempre prontos a beber de qualquer fonte que se apresente. Ouvir-se-ão vozes dizendo: eis que o Cristo está aqui, ou eis que está ali. Não os devemos crer, porém. Temos inequívocas evidências da voz do pastor verdadeiro, e ele está nos chamando a segui-lo. Ele diz: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Conduz suas ovelhas em humilde obediência à lei de Deus, mas nunca as anima na transgressão dessa lei. A voz dos estranhos é a voz de alguém que nem respeita nem obedece à santa, justa e boa lei de Deus. Muitos têm grandes pretensões à santidade e gabam-se das maravilhas que operam curando os doentes, quando não consideram essa grande norma de justiça. Mas pelo poder de quem são essas curas operadas? Acham-se os olhos de ambas as partes abertos às suas transgressões da lei, e tomam eles sua posição como filhos humildes, obedientes, prontos a obedecer a todas as reivindicações de Deus? João testifica dos professos filhos de Deus. Aquele que diz: eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2, verso 4. Ninguém precisa ser enganado. A lei de Deus é tão sagrada como seu trono, e por ela será julgado todo homem que vem ao mundo. Não há outra norma pela qual provar o caráter. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, verso 20. Ora, será o caso resolvido segundo a palavra de Deus, ou hão de as pretensões dos homens receber crédito? Cristo diz: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, verso 20. Se aqueles por quem são realizadas curas acham-se dispostos por causa dessas manifestações a desculpar sua negligência da lei de Deus e continuam em desobediência, ainda que possuam poder em qualquer e toda extensão, não se segue que possuam um grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador. Ele é transgressor da lei moral e emprega todo o ardil que possa usar para cegar os homens a seu verdadeiro caráter. Somos advertidos de que nos últimos dias ele trabalhará com sinais e prodígios de mentira, e continuará esses prodígios até o fim da graça, para que os indique como prova de que ele é um anjo de luz e não de trevas. Irmãos, precisamos acautelar-nos com a pretendida santidade que permite transgressão da lei de Deus. Não podem ser santificados aqueles que pisam a pés essa lei e julgam-se a si mesmos por uma norma de sua própria invenção. Abrangerá todo o mundo. Aproximamo-nos justo do tempo em que Satanás operará com toda sorte de influências fascinantes, e aqueles que são encantados com elas agora, ou lhes dão a mínima aprovação agora, estarão todos prontos a ser arrastados a desempenhar uma parte com o diabo então. Anjos maus estão operando todo o tempo no coração dos homens. Satanás trabalha com todo aquele que não se encontra sob o domínio do Espírito de Deus. São os prodígios de mentira do diabo que levarão o mundo cativo, e ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres. Esse maravilhoso poder operador de milagres abrangerá todo o mundo. Está apenas começando mesmo agora. Quero dizer-vos outra coisa. As taças da ira de Deus e seu derramamento estão a vir. Por que motivo não discernimos? É porque a luz da verdade não afeta o coração. O Espírito de Deus está sendo retirado do mundo. Ouves falar de calamidades em terra e no mar, e elas estão aumentando continuamente. Que há? O Espírito de Deus é afastado daqueles que têm a vida de homens na mão, e Satanás está penetrando para os controlar, porquanto eles se entregam ao seu domínio. Os que professam ser filhos de Deus não se colocam sob a guarda dos anjos celestes. E como Satanás é um destruidor, opera por meio desses homens e eles cometem erros, e se embriagam e devido à intemperança, trazem muitas vezes essas terríveis calamidades sobre nós.
E vede as tormentas e tempestades. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena, e aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que nos achamos como paralisados. Deus do céu, desperta-nos! Os milagres não são prova. Aqueles que se empenham hoje na causa de Deus enfrentarão provações tais como suportou Paulo em seu trabalho. Pela mesma obra jactanciosa e enganadora, Satanás procurará desviar conversos da fé. Serão introduzidas teorias com as quais não será sábio lidarmos. Satanás é um astuto obreiro e introduzirá falsidades sutis para obscurecer e confundir a mente e extirpar as doutrinas da salvação. Os que não aceitam a palavra de Deus tal qual reza serão apanhados em sua armadilha. Necessitamos hoje falar a verdade com santa ousadia. O testemunho dado à igreja primitiva pelo mensageiro do Senhor deve seu povo ouvir em nossos dias. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1, verso 8. O homem que torna a operação de milagres a prova de sua fé, verificará que Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Ele esperou fazer disto um elemento de prova para os israelitas ao tempo de seu livramento do Egito. Maravilhosos milagres iludirão. Não permitais que passem os dias e preciosas oportunidades sejam perdidas de buscar o Senhor de todo o coração e mente e alma. Se não aceitamos a verdade no amor dela, podemos achar-nos no meio do número dos que verão os milagres operados por Satanás nestes últimos dias e neles crerão. Muitas coisas estranhas parecerão admiráveis milagres, que deviam ser considerados enganos manipulados pelo pai das mentiras. Como agem Satanás e seus agentes? Acho-me instruído a dizer que no futuro será necessária grande vigilância. Importa que não haja nenhuma ignorância espiritual entre o povo de Deus. Espíritos maus acham-se ativamente empenhados em buscar controlar a mente de seres humanos. Os homens estão se atando em molhos, prontos a serem consumidos no fogo dos últimos dias. Os que rejeitam a Cristo e sua justiça aceitarão o engano que está inundando o mundo. Os cristãos devem ser sóbrios e vigilantes, resistindo com firmeza ao adversário, o diabo, que anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Homens sob a influência de espíritos maus operarão milagres. Eles farão com que as pessoas fiquem doentes mediante lançarem sobre elas encantamentos, removendo-os depois, de repente, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Isto Satanás tem repetidamente feito. Não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas com as quais Satanás estará intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres. Fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiveram grande luz deixarão de andar na luz, porque não se tornaram um com Cristo. Ellen G. White não operava milagres. Alguns declaram sua incredulidade na obra que o Senhor me deu a fazer, porque, segundo dizem, a senhora Ellen G. White não opera milagres. Mas os que andam à procura de milagres como sinal de guia divina, acham-se em sério risco de engano. É declarado na palavra que o inimigo operará por meio de seus agentes que se apartaram da fé, e estes semelhantemente hão de operar milagres, até fazendo fogo cair do céu à vista dos homens. Por meio de prodígios de mentira, Satanás enganaria, se possível, os próprios escolhidos. Multidões me têm ouvido falar e têm lido meus escritos, mas ninguém me ouviu pretender operar milagres. Tenho sido às vezes chamada a orar por doentes, e a palavra do Senhor se tem verificado.
Tiago 5, versos 14 e 15. Cristo é o grande operador de milagres. Seja a Ele toda a glória. Os milagres são hoje menos importantes. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divina, serão operadas. Por essa razão, o Senhor destinou um meio pelo qual seu povo deve executar uma obra de cura física, aliada ao ensino da palavra. Devem estabelecer-se hospitais e com essas instituições devem estar ligados obreiros que façam genuína obra médico-missionária. Estende-se assim protetora influência em torno dos que vão aos sanatórios em busca de cura. Essa é a providência tomada pelo Senhor, pela qual a obra médico-missionária evangélica deve ser feita por muitas almas. Os milagres no conflito final. Impossível é dar qualquer ideia da experiência do povo de Deus que estiver vivo na terra quando as tribulações passadas e a glória celestial se mesclarem. Eles andarão à luz procedente do trono de Deus. Haverá, por intermédio dos anjos, constante comunicação entre o céu e a terra. E Satanás, rodeado de anjos maus e pretendendo ser Deus, operará milagres de toda espécie para enganar, se possível, os próprios escolhidos. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás havia de falsificar qualquer milagre que fosse feito. O tentado povo de Deus encontrará seu poder no sinal mencionado em Êxodo 31, versos de 12 a 18. Devem tomar posição baseados na palavra viva, está escrito. Este é o único fundamento sobre que podem estar seguros. Os que quebraram seu concerto com Deus hão de naquele dia achar-se sem esperança e sem Deus no mundo. Os adoradores de Deus distinguir-se-ão especialmente por seu respeito ao quarto mandamento, uma vez que esse é o sinal de seu poder criador e o testemunho de seu direito sobre a reverência e homenagem dos homens. Os ímpios se distinguirão por seus esforços para derribar o memorial do Criador e exaltar a instituição de Roma. Na decisão da luta, toda a cristandade achar-se-á dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem e recebem seu sinal. Se bem que a Igreja e Estado unam seu poder para compelir todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, Apocalipse 13, 16, a receberem o sinal da besta, todavia o povo de Deus não o receberá. O profeta de Pátimos vê os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, Apocalipse 15, verso 2, e cantavam um cântico de Moisés e do Cordeiro. Terríveis testes e provas aguardam o povo de Deus. O espírito de guerra está agitando as nações de um a outro extremo da terra. Mas em meio do tempo de angústia que está para vir, um tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação, o escolhido povo de Deus permanecerá firme. Satanás e seus anjos não os podem destruir, pois anjos excelentes em poder os protegerão.